Olá, meu nome é Hudson Pinheiro e a gente vai tratar agora das aplicações das leis de Newton. Nesse capítulo a gente vai começar a aplicar algumas forças, entender como funcionam alguns tipos de força. Por exemplo, eu tenho uma caixa, essa caixa ela está submetida a certas forças, por exemplo, a força gravitacional puxando ela para baixo. Eu tenho, por essa caixa estar em contato com a superfície, vai surgir uma deformação aqui, ou seja, vai surgir uma força normal apontando para cima. Se eu aplico uma força puxando essa caixa para cá, o atrito entre a caixa e o chão, né, vai ser uma força chamada força de atrito. E essa força de atrito, enquanto eu estiver empurrando a caixa, essa caixa não estiver se movendo, essa força de atrito vai ser chamada estático. E quando essa caixa começar a se mover, essa força de atrito vai ser uma força chamada atrito cinético. A força de atrito estático, né, ela tem um valor variável, né? Ela tem até um valor máximo. Passando desse valor máximo, começa a atuar, a caixa começa a se mover e começa a atuar a força de atrito cinético, que tem um valor mais baixo do que o valor da força de atrito estático máximo. Por isso que é tão difícil colocar um objeto para se mover. E depois que o objeto começa a se mover, por exemplo, empurrar um armário, aí tu vai tentando empurrar, ele não sai do canto. Mas quando ele começa a empurrar, ou quando ele começa a se mover, fica muito mais fácil continuar fazendo com que ele se mova. Pode até sair pessoas que estavam empurrando antes que o armário, né, continua se movendo. Matematicamente é definido como um coeficiente de atrito vezes uma força normal. Perceba, no seu valor máximo, a força de atrito estático máximo, ela é o coeficiente de atrito estático vezes a força normal. E quando o objeto começa a mover, entra em ação a força de atrito cinética, que é o coeficiente de atrito cinético, vezes a força normal. O coeficiente de atrito estático é sempre maior que o coeficiente de atrito cinético. Certo? Pois bem, a aula era apenas sobre isso. Tem movimento circular também. No movimento circular, né, tem um objeto que está se movendo em movimento circular, ele tem um cabo, por exemplo, prendendo o objeto até o centro do movimento. Aqui a gente vai ter então a tensão, né? A velocidade do objeto vai ser sempre tangencial à trajetória dele. E essa aceleração, com essa aceleração centrípeta, ou seja, voltada para o centro, ela vai ser a velocidade que o objeto tem ao quadrado dividido pelo raio da trajetória que está fazendo, né? Da circunferência que estiver fazendo. E essa força vai ser força igual a massa vezes a aceleração, que é a força centrípeta direcionada para o centro, e a aceleração, substituindo aqui, fica sendo a velocidade ao quadrado sobre raio, a força, massa vezes isso aí. Pois é.